Salve, salve, rapaziada que acompanha o PanteraCast. Hoje eu tô aqui para analisar junto com vocês as contratações que o Botafogo já anunciou até nesse momento para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, filho, ainda não tá fazendo parte do clube de membros do PanteraCast? Fique por dentro das informações do Botafogo em primeira mão e com exclusividade. Participe também das nossas ações com patrocinadores, concorra a prêmios e brindes e faça parte do nosso grupo seleto de resenha no WhatsApp. Para participar é bem fácil, basta você acessar o nosso canal no YouTube, clicar em Seja Membro e escolher o plano que cabe no seu bolso. Mas eu vou te lembrar que para poder fazer parte do grupo do WhatsApp, você precisa fazer a assinatura a partir do plano Botafogo. O PanteraCast é um veículo independente e o seu apoio ajuda demais na manutenção do projeto. Seja um membro do PanteraCast, aqui o conteúdo é de botafoguense para botafoguense. Para começar, vamos falar sobre o Jefferson Nem, atacante de beirada, 28 anos de idade, que chega para o Botafogo depois de se destacar pelo Velo Clube. Jogando pelo Velo Clube foram 12 partidas, 10 delas como titular e 2 gols marcados. O Jefferson Nem é um jogador que joga pelos lados do campo, tem muita velocidade, tem imposição física e tem boa qualidade do drible. Características que o nosso elenco estava bastante carente nessa primeira parte aí do ano com a disputa do Campeonato Paulista. A gente sentiu muito a falta de um jogador, sabe aquele de enfrentamento, que vai para cima, que passa pelo marcador, que você fica, caramba, quebrou linha, foi para cima dos caras. O Botafogo sentiu muita falta nesse Paulistão de ter esse tipo de jogador e agora o Jefferson Nem chega para suprir essa lacuna. O Nem é um jogador que vinha atuando por divisões inferiores tanto na China quanto em Portugal. Ele não chegou a jogar nas principais divisões desses países, mas ele teve um bom desempenho, marcou gols por onde passou, deixou a sua marca e principalmente deixou uma impressão positiva nesses lugares. Aqui, gente, eu não estou falando de nível, eu sei que o futebol brasileiro, a Série B do Campeonato Brasileiro é um nível muito mais difícil do que a segunda, do que a terceira divisão de Portugal, do que a segunda divisão do futebol chinês. Não é sobre isso que eu estou dizendo sobre um jogador que fez a diferença no local em que ele estava. Quando o cara consegue ser diferente numa divisão, eu acho que ele tem chances de ser melhor em divisões acima. Então é por isso que eu estou criando uma boa expectativa no Jefferson Nem, porque quando ele veio para o futebol brasileiro de volta, jogou um Paulistão, que é considerado o melhor estadual do país, ele teve um bom desempenho, fez gol contra o São Paulo, conseguiu entregar boas atuações e foi peça importantíssima dessa manutenção do Velo Clube na Série A1. Então eu acho que vale a pena olhar com carinho para esse jogador. Vamos entender uma coisa, eu não estou dizendo que o Jefferson Nem é o melhor jogador, é uma super contratação do Botafogo. Estou dizendo que ele é um cara interessante e que ele é um cara que eu estou muito curioso para dar uma olhada. Por quê? Ele tem 28 anos de idade, está no auge físico e está tendo a melhor oportunidade da carreira. Eu vejo no Jefferson Nem um jogador de perfil trabalhador, sabe aquele cara que está batalhando pela sua chance? Então, a chance da carreira dele chegou, então eu imagino que ele possa valorizar muito essa oportunidade que o Botafogo está dando para ele. Então eu acho que o Jefferson Nem vai ser um cara que vai fazer a nossa torcida muito feliz ao longo dessa temporada. Matheus Regis é um jogador que tem uma complexidade importante para a gente analisar. Se a gente for falar só de característica, de qualidade técnica, a gente está falando de um jogador que pode elevar o patamar do time do Botafogo. O Matheus Regis tem essas qualidades. Ele é um jogador que pode atuar pela ponta direita, pela ponta esquerda, pelo meio campo, pode ser um segundo atacante, porque ele tem boa qualidade de drible, tem boa qualidade de passe, tem boa qualidade de finalização. Ele é um jogador que tem muito para agregar ao Botafogo. Mas vamos com calma, porque tem alguns pontos para a gente poder colocar em relação ao Matheus Regis. Matheus Regis é um cara que tem uma qualidade de passe interessante, tem uma finalização, sabe aquele chute colocado? Segura aqui no botão de cima do controle, dá aquele chute chapado colocado. Ele tem essa característica, ele já fez gols bonitos na carreira e eu acho que a gente vai ver muito esse tipo de finalização do Regis. Ele também é um cara que é habilidoso, tem velocidade, apesar de ser bastante leve, consegue ser competitivo. Ele é um jogador que tem os predicados necessários para ajudar muito o Botafogo nessa temporada. Mas Murilo, você tá falando de um cara tão bom assim, por que ele veio pro Botafogo? Por que ele não ficou no Guarani? Por que ele não ficou na Ponte? Vamos falar o porquê. O Regis teve problemas tanto no Guarani quanto na Ponte Preta. Ele jogou na Ponte Preta em 24, jogou no Guarani em 25. Ele ficou conhecido por seus problemas extracampo. Ninguém que a gente conversou, que a gente analisou sobre o Matheus Regis, falou sobre falta de qualidade ou dele ser um jogador ruim. Mas o que foi citado os problemas extracampo que ele teve no ano passado e também esse ano atrapalharam muito o desempenho dele na cidade de Campinas. Então a pergunta que fica qual é o Matheus Regis que chega pro Botafogo agora? É o que foi muito bem com o Márcio Zanardi de 2023 e 2024 no São Bernardo? Foi destaque de Campeonato Paulista?
Paulista, ou é o Matheus Regis que não conseguiu ter performance em Campinas porque estava perdido na noite. Vai ficar sempre essa dúvida, só que quem pode definir qual Matheus Regis vem para o Botafogo é somente o próprio Matheus Regis. Se ele tiver focado, se ele tiver a fim de trabalhar, de reconquistar o seu espaço no futebol, o Botafogo é uma grande oportunidade, a Série B vai ser uma grande vitrine para ele, para que ele possa voltar a ter um momento de mais felicidade na carreira dele. É um menino de só 25 anos, teve problemas particulares também, que não vem ao caso nesse vídeo. Eu não gosto de analisar a vida particular do atleta, porque eu acho que ele tem o direito de fazer o que ele bem entender da vida dele, mas chega aquele momento de reflexão, sabe? Quando o cara precisa cair na real, porque ele já tem 25 anos, ele já rodou por alguns times, ele já teve picos muito altos e ele tá no momento de baixo da carreira. Qual vai ser a sua, Matheus Regis? Você vai querer ser um jogador de fato de Série B, aquele cara que ajuda times, que vai ter uma carreira longeva, ou você vai continuar sendo esse projeto de bom jogador? Eu espero muito que o Matheus Regis chegue muito motivado e que o Márcio Zanardi possa ajudar ele a virar essa chave, que eles já conseguiram trabalhar muito bem juntos. Então a minha expectativa com o Matheus Regis, apesar da desconfiança, também é uma expectativa alta. Outra contratação do Botafogo para a temporada é o Carlos Eduardo, o zagueiro Carlão, que chega da Inter de Limeira. A gente tá falando de um jogador de 24 anos, que tem 1,86 m, tem boa estatura, tem boa imposição física e que estava num time que foi rebaixado no Campeonato Paulista. Eu, particularmente, não acho que isso é um grande problema. Eu não acho que o jogador estar inserido num time que caiu necessariamente faz com que ele tenha as portas fechadas no mercado. Muito longe disso. Eu acho que vale se analisar o contexto. Eu não acho também que um jogador é responsável pela queda de um time todo. Eu acho que o que faz um time ser rebaixado é um conjunto que não funcionou e o Carlão estava inserido dentro disso. Isso significa que ele não vai servir para o Botafogo? De forma alguma. Ele pode ser útil para o Botafogo porque ele tem algumas valências importantes e tem características que podem casar com o sistema de jogo do Márcio Zanardi. Um desses pontos importantes, o Carlão é um atleta que sabe jogar em linha de 5, com 3 zagueiros. Ele já tem essa facilidade. Ponto positivo para estar encaixado no sistema de jogo do Zanardi. Outra característica importante, ele tem um número elevado de acerto no passe. Um jogador que tem passe preciso consegue ajudar na construção vindo de trás, que é uma das premissas do jogo do Zanardi. Muito importante também. Mas vale ressaltar que, apesar de ter 1,86 m, o Carlos Eduardo é um jogador que não tem bons números quando a gente está falando de jogo aéreo. E aí pode ter uma semelhança ao jogador que ele chega para substituir, que é o Alisson. O Alisson, ele não foi bem com o Botafogo, chegou do Sport, era um jogador que também era tido como um cara de boa saída de bola, mais deficiente no jogo aéreo. O Carlos Eduardo, o Carlão, ele chega para repor essa saída do Alisson, mas ele também tem alguns problemas no jogo aéreo. Espero que isso possa ser corrigido aqui no Botafogo com o trabalho do Bebeto, que é o auxiliar do Zanardi, especialista em bolas paradas do Botafogo. Eu acho que essa junção pode elevar o nível do Carlos Eduardo, que é um jogador jovem, tem 24 anos, tem margem para crescimento. Então eu acho que é uma contratação interessante do ponto de vista do custo, da posição que ele chega para ocupar no elenco. É um jogador que vai ser de rotação e vai jogar eventualmente, não é um cara que chega para ser titular. Gostaria de ver um jogador mais tarimbado, com mais rodagem de Série B, que fosse elevar o nível do elenco do Botafogo, com toda certeza, mas a gente sabe como a banda toca quando o assunto é Botafogo SA, quando não é necessário trazer um jogador para ser titular. O Botafogo tem tentado ser um pouco mais criativo, digamos assim. Não vou querer culpar ninguém e nem julgar o menino que está chegando agora por conta do que o Botafogo vem fazendo nos últimos anos. Então eu vou taxar como criativo, vou dizer que o Botafogo tem sido criativo quando busca alternativas mais em conta no mercado. Acho que o Carlão pode ser esse cara que venha a funcionar eventualmente, mas não consigo visualizar nele um jogador que vá trazer grande ganho técnico pro elenco, sabe? Um cara que pode ser útil, mas não acho que é um cara que vai resolver os problemas do nosso sistema defensivo de uma vez por todas. Para fechar a análise sobre o Carlos Eduardo, ele não é um jogador que foi muito constante ao longo da sua carreira, mas teve picos de qualidade que o levaram para o Fluminense, levaram para o Corinthians e até para o Almeria da Espanha. Então eu acho que se esse cara foi visto por esses clubes, eu acho que ele tem alguma coisa ali para entregar. Eu acho que ele pode também ter essa evolução no Botafogo, trabalhando com um técnico como o Zanardi. Para fechar a análise dos reforços anunciados até agora, vamos falar do Wesley Dias, que é um volante de característica mais de pegada, que chega do Água Santa e que também
tem a assinatura do Márcio Zanardi. O Wesley Dias já trabalhou com ele no São Bernardo. Quando eu falo sobre a contratação do Wesley, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não acho que ele era o jogador ideal para essa posição, mas eu entendo a sua contratação. O Botafogo precisava de um cara mais de pegada, um cara que fosse mais aquele brucutu, sabe, aquele volante destruidor de jogadas. A gente não teve isso no elenco durante o Paulistão. O Botafogo até contratou um jogador para ser esse cara, que foi o Jean Mangabeira, mas ele não conseguiu funcionar. Ele tinha um contrato curto, o Botafogo entendeu que não valia a pena renovar porque ele não entregou quando teve em campo, e aí optou por fazer essa troca. Essa substituição foi pelo Wesley Dias, que é um cara de características semelhantes e que já tinha a confiança do Márcio Zanardi. Apesar de ele não ter sido titular com o Zanardi quando jogou com ele em anos anteriores, você sabe como o cara joga. O Zanardi sabe o que ele pode entregar e sabe o que ele pode ser dentro do grupo. E eu acho que o Wesley Dias chega para ser aquele cara, sabe quando você contrata um jogador no FIFA, que você precisa colocar lá, ele vai ser muito importante, ele vai ser titular, ou ele vai ser reserva, você classifica qual vai ser a posição dentro do elenco. Eu acho que o Wesley Dias chega para ser um cara de total composição, que vai jogar esporadicamente e que vai estar satisfeito dentro dessa posição. O que eu quero dizer com um cara satisfeito dentro dessa posição? É o cara que sabe que não é titular, ele sabe que não é o jogador que vai começar jogando sempre, mas é o cara que vai estar sempre preparado para quando for acionado. Eu acho que o Wesley Dias é esse tipo de jogador, porque ao longo da carreira dele, ele se construiu como um bom reserva, não como um grande titular. E eu acho que é importante também ter jogadores com essa característica, porque é complicado você administrar jogadores que não se dão bem muito com o banco. Não acho que o ideal é você contratar jogadores que se acomodem, entre aspas, com o banco de reservas. Eu acho que ele entende que ele é um cara que não tem a força para ser titular, mas que pode ser útil quando for utilizado. É uma contratação pontual e que vai ser utilizada em ocasiões pontuais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E aproveite também e deixe seu comentário e fala para mim qual dos jogadores que a gente analisou aqui é o que você está mais curioso para ver aqui no Botafogo. Valeu! Que tal aproveitar essa pausa com o melhor salgadinho de Ribeirão Preto? Salgadinhos Alzira, 70 anos de tradição. Salgados assados, fritos, especiais e também para sua festa. Faça a sua encomenda agora através do telefone 3625-9880 ou também pelo site salgadinhosribeirãopreto.com.br. Salgadinhos Alzira, desde 1955, fazendo os melhores salgados de Ribeirão.